Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho como desenvolver a força interior, que é uma característica muito importante para quem tem uma boa relação consigo mesmo com as outras pessoas. Algumas pessoas, elas confundem força interior como a força exterior, como a capacidade de demonstrar, de se impor, de ser agressivo, de vencer os outros. Na realidade, não é nada disso. É exatamente o contrário. Então a gente vai falar um pouquinho o que é a força interior e algumas reflexões que a gente pode fazer para desenvolver essa força interior e facilitar muito a nossa vida, a nossa relação com os outros. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Bem, vamos falar então sobre força interior, como desenvolver a força interior. Mas antes disso, eu queria agradecer muito as pessoas que estão chegando no canal, estão se inscrevendo, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui para a gente refletir um pouquinho sobre as questões relacionadas ao comportamento humano, a psicologia, a saúde mental. E os que já estão aqui, muito obrigado por estar aqui compartilhando o vídeo, compartilhando o canal. E também não se esquecer de curtir o vídeo, tá? Curte agora. Se inscrever no canal se não está inscrito, ativar as notificações e compartilhar o máximo que você puder com as pessoas, com os grupos que você acha que esse conteúdo pode ajudar na sua evolução, no seu desenvolvimento pessoal, ok? Então vamos lá. Força interior, como eu falei anteriormente no início do vídeo, é confundida com força exterior. Eu tenho aqui um exemplo de força exterior, aqui o Arnold Schwarzenegger, que foi um ícone da força nos anos 80, nos anos 90, que ele representava muito a força exterior, os músculos, a capacidade, os seus filmes, a capacidade de se impor, de agredir os outros. E a força interior, na verdade, não é nada disso. A força interior é a capacidade de você ter uma estrutura de defesa, uma estrutura de suportar os ataques e não atacar. É uma capacidade de você suportar os ataques das pessoas, os ataques do mundo, os ataques do ambiente que você vive. Então, o primeiro ponto, a primeira reflexão sobre isso é você não pode ser suscetível à crítica do outro. Nós vivemos um mundo muito crítico, porque as pessoas no mundo, assim, nas redes, elas buscam muita validação. Quando elas se colocam buscando a validação, elas estão suscetíveis a críticas. E as críticas, às vezes, as pessoas que querem, quando elas vão na rede social buscar a validação, ela quer a crítica positiva, ela quer elogio. E muitas pessoas não estão prontas para a crítica negativa. Então, o que eu quero dizer com não ser suscetível? Nós temos pontos vulneráveis na nossa personalidade, na nossa vida, na nossa história. E é claro que quando alguém faz uma crítica, essa crítica nos dói, ela toca exatamente neste ponto vulnerável. Eu vou te contar um caso de um paciente. Ele cresceu na vida, mas ele vinha de uma formação muito humilde. Então ele tinha dificuldade, às vezes, ele pronunciava palavras errado, ele escrevia algumas coisas errado. E quando alguém chamava a atenção ou corrigia, aquilo o deixava muito sensibilizado, porque tocava num ponto onde ele achava que era a característica vulnerável dele. Quando ele entendeu que isso fazia parte da construção dele como pessoa e que ele poderia resolver isso e que a crítica ou o comentário sobre aquilo não mais o atingia, apenas constatava uma realidade que ele teria que transformar, teria que melhorar, então passou para ele, para os seus ouvidos, como um estímulo e não como uma coisa negativa, mesmo que a pessoa estivesse ali tentando criticar de uma forma negativa, ele não se deixou mais ser suscetível a esse tipo de ataque. Então, não ser suscetível é você, quando você ouve uma crítica, aquilo mexe em você, você tem que entender quais razões e fazer uma elaboração dessa questão para que você não se torne suscetível. O problema é que as pessoas não fazem isso. Ela recebe uma crítica e aquilo a abate. E ao invés de ela refletir sobre aquele tema com ela mesma, ou fazendo uma terapia, ela se abate, ela fica deprimida e as pessoas têm ali um ponto vulnerável dela e as pessoas
mal intencionados acabam usando isso contra a pessoa. Então não seja suscetível à crítica. A crítica ela pode ser mal intencionada ou bem intencionada, mas ela é apenas um ponto de reflexão, não pode ser um ponto de vulnerabilidade seu. Outra coisa é o seguinte: você tem que entender qual é a importância, a verdadeira importância do seu passado. Muitos psicólogos aqui na rede e tal falam que você não pode culpar as coisas que acontecem com você, colocar no seu passado. Não é tão fácil assim. É claro que o passado ele tem uma influência muito grande na sua vida, no seu presente e até no seu futuro. Então ele tem importância, você tem que entender qual é a verdadeira importância. É claro que tudo que você sofrer, você coloca como responsabilidade que aconteceu com você simplesmente assim, aí está o erro. Mas é claro que você tem que entender a verdadeira importância, como você foi constituído, quais foram as influências, quais foram os conflitos, se você tem traumas ou não. Isso tem um impacto muito significativo na sua personalidade, no seu desenvolvimento emocional. Então é muito importante que você não esqueça o passado e ignore. Ele tem uma importância ali, você tem que entender qual a verdadeira importância do seu passado na sua vida. Outro ponto é o seguinte: você tem que respeitar os seus limites. Para você ter uma força interior, você tem que respeitar, porque se você ultrapassa os seus limites, você se coloca numa posição vulnerável. Então, até a pessoa mais forte interiormente, se ela não respeita o limite, ela vai ter essa capacidade de resistir enfraquecida. Então é muito importante que você tenha a noção dos seus limites, onde você pode e você não pode. Ter limite, entender o limite, não é se achar fraco, se achar uma pessoa incapacitada. Todo mundo tem limite em algumas áreas. Você tem a capacidade de desenvolver em algumas áreas, mas também tem os seus limites em outras áreas. Qualquer pessoa, você pode pensar em qualquer pessoa. Vamos pensar em um jogador de futebol, Messi, por exemplo. Ele pode ter muita capacidade ali esportiva, física, mas ele tem limites. Inclusive, ele demonstrou limites no decorrer da sua carreira. Depois que ele entendeu os seus limites, talvez ele tenha ali conseguido alcançar o que lhe faltava. Então, respeitar os seus limites é uma questão muito importante para você desenvolver a sua força interior. O outro ponto é você não ver os momentos difíceis da sua vida como um sinal de má sorte, que você é uma pessoa que não tem oportunidades, que você é uma pessoa fracassada. Então, se você vê os momentos difíceis que você passa na vida como um exemplo de má sorte, como um sinal de má sorte, você não vai conseguir desenvolver a sua força interior. É claro que o momento de má sorte, não é de má sorte, o momento de dificuldade na sua vida, você tem que fazer avaliação em todos os sentidos, em todas o caráter específico daquele momento, tá? Pode ter uma conjunção de coisas que acabaram não favorecendo você naquele momento, pode existir. Mas também tem outros fatores que têm a ver com você, que faz parte daquele momento. Então, se você ficar só preso à questão, eu não tenho sorte, eu não dou sorte em nada, eu não consigo ninguém, eu sou um fracassado, você não consegue desenvolver a sua força interior, essa estrutura de resistência. Você, na verdade, você está se enfraquecendo. E o último ponto mais importante é o seguinte: você tem que superar a você mesmo. Acho que você já deve ter escutado isso, mas é uma verdade. O seu grande inimigo, o nosso grande inimigo, somos nós mesmos. O seu grande inimigo é você mesmo. Somos nós, em determinados momentos, que nos enfraquecemos, que nos colocamos em condições vulneráveis. Então, para você se tornar uma pessoa forte interior, no seu interior, a grande questão, o grande passo que você tem que dar é vencer a você mesmo, é vencer essa voz que você escuta, que diz coisas negativas para você, é vencer essa voz que leva você para o passado, nas situações difíceis que você passou.
que você enfrentou. É essa voz que diz que você não tem condições, é essa voz que diminui você e enfraquece você. Então, é uma constante, uma diária luta contra si mesmo, o exercício de desenvolver a força interior e desenvolver essa estrutura que vai permitir que você não sofra ataques ou que os ataques chegarem, você consiga lidar com eles, enfrentá-los, superá-los e seguir em frente. Tá? E agora a gente vai falar do pensamento essencial do vídeo, o pensamento que resume todas as nossas reflexões, as reflexões que nós fizemos até agora. Vamos para o pensamento essencial? Bem, e o pensamento essencial de hoje é: força não significa falta de sensibilidade. Tá? Se vocês viram lá no decorrer das nossas reflexões, todas elas chamam para um direcionamento para as suas sensibilidades, para o seu eu, para se aproximar mais da sua questão emocional e não se afastar. Eu falei isso no vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muitas pessoas acham que ser forte é você ser uma pessoa insensível, ser uma pessoa que se afasta dos outros, ser uma pessoa que não deixa ninguém se aproximar, é uma pessoa que não demonstra sensibilidade, fria. Na verdade, isso é bem o contrário. Uma pessoa assim é uma pessoa extremamente fragilizada emocionalmente. E ela se fecha nessa concha para poder se proteger da ação do mundo, das pessoas. Então, é uma pessoa muito fraca que cria uma redoma para não deixar que essas influências cheguem até ela, e ela, por saber que não consegue lidar, né, tem esse temor e por isso se protege dessa forma. Na realidade, força é uma alta capacidade de sensibilidade. Sensibilidade com relação a si mesmo, para criar essa estrutura, e sensibilidade com relação ao que o rodeia, né, que o cerca, para poder saber lidar com todas as situações. Ok? Então, essa foi a reflexão de hoje. A gente pensar um pouquinho, se nós queremos ser fortes interiormente, forte na questão interior, na questão emocional, vamos refletir sobre esses pontos, colocar em prática, que vocês vão sentir a diferença de você com relação às suas questões, às seus limites e com relação ao trato com o outro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço. Opa! E fiquem em paz.